Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Municipaliza Cast, o podcast que é voltado para você que vive a administração pública municipal, você servidor, você que é gestor e você também que é um estudioso da área do direito público municipal. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante aqui, que é a aplicabilidade da IA nas contratações públicas. E para esse bate-papo muito interessante, hoje estamos aqui também no município de Maringá, que é no Paraná, e estamos hoje no estúdio itinerante. E vamos entrevistar aqui hoje o Luiz Otero, que é especialista na área de IA, na aplicabilidade nas contratações públicas. É um amigo, um parceiro, palestrante e tem uma vasta experiência na área. Seja muito bem-vindo ao Municipaliza Cast, Luiz. Muito obrigado pelo convite, prontamente aceito. A gente que esteve no evento palestrando juntos ontem, antes de ontem, dividindo uma mesa temática, um talk sobre inteligência artificial. Então, muito agradecido pelo convite, honrado por participar desse grandioso projeto e já antecipando parabéns pela sua dedicação, pela estrutura que você criou para levar esse conteúdo a mais pessoas. Eu falo que o podcast é uma forma de conseguir chegar a todos os municípios, a todos os servidores, principalmente aqueles que não têm sorte de ter um gestor que se preocupa com a capacitação, vê capacitação como uma despesa. Então, é uma forma de alcançar o maior número de pessoas possíveis de maneira gratuita. Então, quem quiser ter informação, tem um canal de comunicação que acaba sendo bem eficiente para isso. Bacana, Luiz. Muito obrigado. Agradeço vocês também pelo convite, por ter participado desses dois eventos ontem e anteontem aqui na cidade de Maringá. Foi uma experiência muito enriquecedora, não só para mim, mas para todos que participaram, né? Que ampliaram ainda mais o conhecimento. E com certeza, o Municipaliza Cast é mais uma ferramenta de forma gratuita, que o servidor pode estar acompanhando, o gestor também, em vários temas aqui, porque a gente não só trata de contratações públicas, mas de todos os temas que envolvem o direito municipal em si, servidores, RH, LGPD e tudo mais. Nós já tivemos outros entrevistados com esses temas e teremos muito mais ainda, trazendo boas práticas também para a administração pública. Então vamos para o nosso bate-papo aqui, que é o que interessa, que a galera está aguardando, né? Vamos lá. Luiz, como você enxerga o papel da inteligência artificial na modernização dos processos de contratação? Legal, não só nas contratações, mas a inteligência artificial hoje, o pessoal fala, é o futuro. Não, a inteligência artificial é o presente já nas nossas vidas. E a gente vem utilizando isso no dia a dia, tal. É a brincadeira que a gente fica, volta e meia, e todo mundo, quem tá atuando com isso, fala, cara, eu não sei como que eu vivia há 1 ano atrás, 2 anos atrás, sem essa ferramenta, porque é muito bom. Quando a gente vem para o âmbito das contratações, é uma necessidade que a gente tem de ter a utilização dessa ferramenta, porque a gente sabe que, cara, a nova lei trouxe o ETP, regulamentou, trouxe mais elementos para o termo de referência. Tem o PCA, que apesar de não ser obrigatório, é altamente recomendado que seja utilizado. Cara, a gente não tem capacidade, principalmente na nossa realidade dos municípios, você vivencia bastante isso, a gente não tem essa qualificação do servidor. E às vezes a pessoa está qualificada, mas tem uma sobrecarga de trabalho enorme que ele não consegue se dedicar para fazer uma boa fase preparatória do processo licitatório. E depois tem os desdobramentos futuros dentro da linha do tempo do processo licitatório, mas eu vejo com um grande ganho, principalmente para quem utiliza na fase preparatória. Por quê? A inteligência artificial ela vai trazer elementos, uma escrita mais bonita, vai trazer, então, você colocando a essência, ele dá a maquiagem ali. Se você já é bonitinho e tal, passou uma maquiagem, fica melhor ainda. Então, é isso que a IA faz. E ela não vai substituir ninguém. É o ponto. Esse todo mundo fica preocupado, né? o medo, vai ser substituído por uma máquina e tal. Não vai. Se você não souber usar a IA, você vai ser substituído por outra pessoa. Não por outra. E a pessoa que saiba utilizar a inteligência artificial. Mas ela é uma ferramenta para te auxiliar a ser mais eficiente, mais produtivo
E nessa fase inicial, que eu falo que um dos grandes gargalos que a gente tem nas licitações, nos processos de contratação, aí ajuda demais. Porque aí você, utilizando os comandos certos, você consegue ter um ETP que atenda o que está na lei, que não seja pro forma, que ele traga a motivação, a justificativa, as opções de mercado. Então o texto vai ficando bem legal, um documento robusto, que isso reflete no processo como um todo. Então, a gente pode ter a elaboração do edital com auxílio da IA, análise do edital, a gente pode ter um checklist do fiscal do contrato, o que o fiscal precisa fazer? Cara, a IA te ajuda, te direciona, você alimentando ele com os documentos certos. Então, esse desdobramento posterior acontece, mas a gente precisa ter, principalmente, a fase preparatória bem feita para que isso tenha esse auxílio depois. Então, tem outras formas de utilizar IA? Tem, mas para quem não utiliza, eu falo, comece pela fase preparatória. O ETP primeiro, o TR depois, é uma sequência, e isso vai auxiliando bastante aí, principalmente os municípios. Muito bem. Ela, na verdade, é um auxiliar, né? Tem muitas pessoas que ainda têm medo disso e acreditam, nossa, a IA vai chegar aqui, daqui a pouco não vai ter mais servidor público. Não. Na verdade, a IA, ela veio para auxiliar o servidor. Então, aquele que é capacitado, aquele que busca as informações, o conhecimento, ele vai dominar isso e vai trazer maior eficiência ainda para a formalização desses documentos na administração pública, né? Porque ele vai questionar, vai pedir para acrescentar algumas informações, talvez a própria IA traz informações que talvez você nem imaginaria que poderia acrescentar naquele documento e trazer de uma forma mais clara até para os órgãos de controle depois acompanharem, né? Luiz, uma outra situação que eu queria que você explicasse, pessoal, que se você consegue identificar isso na prática, quais seriam os maiores gargalos na contratação pública para a utilização da IA, que você acha que poderia acrescentar? É o grande sofrimento. Falei fase preparatória, por quê? Porque, cara, a nova lei foi copiada da estrutura, era uma norma federal, veio para dentro da 14133 e se tornou obrigatório para todo mundo essa parte mais burocrática da fase preparatória. Então, o ETP, cara, eu vejo que é um documento, em alguns casos, muito necessário, e já vou explicar em quais casos para o pessoal entender quando que o ETP de fato faz diferença. E em alguns casos, cara, não faz diferença nenhuma. Eu fazer um ETP para compra de material de expediente, de caneta, quais são as soluções de mercado que eu tenho? E aí já escutei várias pessoas defendendo, não, mas na compra de caneta a gente tem a opção de ter o processo digital, tem o processo online, tem outras opções de mercado, outras soluções que a gente traz que pode debater ali no ETP para ver se a compra de caneta é a melhor solução. Cara, mas em algum momento você vai precisar de caneta. A gente não tem, por mais que tudo seja digital, num protocolo ali para pegar uma assinatura, para anotações em alguma reunião. Cara, a caneta não foi extinta ainda. A caneta BIC continua sendo essencial. Então você vai ter que comprar. E você vai ter que ter um ETP para falar disso. Então, o trabalho que dá, vira um documento muito burocrático. Um documento chato de ser elaborado. E o fato de ser chato cheira a dificuldade. Cara, Luiz, me ajuda a fazer um ETP? Cara, eu corro. Para esses casos mais simples, a gente acaba correndo. E com a IA, até a gente mudou um pouco o conceito, porque a gente até defende a flexibilização do uso. Do uso do ETP para esses casos que são, de fato, necessários. Quando a gente vai fazer uma alocação de veículos ou aquisição de veículos, cara, qual das duas soluções é melhor? Então, é nesse sentido que eu falo... Quando o ETP fica mais visível ali, fica menos chato de ser elaborado, o ETP que é necessário, porque ele vai te trazer o cenário. Normalmente são conversas que já acontecem nos municípios, nas câmaras, em qualquer instituição. A gente senta aqui na mesa, cara, vamos fazer locação de veículos, será que é melhor, não é? Eu tenho um orçamento aqui, fica tanto, mas em tanto tempo é melhor comprar o veículo, não. Esse bate-papo sempre existiu, vai continuar existindo prévio ao processo solicitatório. O ETP materializou isso. Então, para trazer transparência, trazer segurança para o processo, principalmente segurança para quem está na gestão dos processos, porque ele traz essa motivação registrada dentro do processo. Então, ele ajuda muito nisso. Com a IA, a gente mudou o posicionamento de algumas coisas, tem que fazer um ETP de caneta. Cara, vamos fazer. Joga ali os comandos, cara, meia hora tá pronto, que não tem muito o que inventar. Então, o grande ganho que eu vejo é principalmente nessa primeira etapa
do processo de planejamento. Processos que demoravam ali para sair da mesa de quem precisava elaborar isso 2 semanas, um mês, tal, o processo não anda, tem que começar 60 dias antes do fim do contrato para a gente dar tempo de fazer a licitação. Hoje, com a IA, fase preparatória, tem como a gente enxugar. E é o que você comentou, utilizando um bom prompt, que aí, não sei se a gente ia falar disso antes, mas já se antecipando, cara, o meu prompt favorito é, IA, me faça 30 perguntas, 15 perguntas sobre esse tema. Porque aí onde tem esses pontos que a gente nem imaginava que a IA traz, ele dá esse direcionamento de como criar o ETP. Então, eu quero comprar um computador, legal. Mas será que é a melhor solução? Talvez não. Então, quem que vai trazer essas opções de mercado? O ChatGPT te apresenta, o Gemini te apresenta, qualquer IA hoje te traz essas soluções. Cara, será que o leasing para adquirir veículos tal se aplica? Talvez não seja uma melhor solução? E às vezes a gente não para pensar nisso. E coisas que a gente para pensar, mas que não materializa no processo. Porque é tão óbvio para nós que na hora de fazer um ETP, um TR, a gente acaba não colocando, né? E é uma informação muito importante lá na frente. Então, a IA nesse início do processo, com esses comandos bem elaborados, cara, ele ajuda demais para o município. E aí, é um ETP mais chato. Mas, cara, resolve, joga ali na IA rapidinho e a gente cumpre o que está na lei, evita problema pro servidor, pro gestor. É uma forma de destravar, né? Na maioria das vezes é um desafogo que o servidor pode ter para agilizar esses processos e trazer de uma forma mais clara também para as contratações públicas. Bacana. Luiz, com relação às tecnologias, você já citou algumas aí, quais tecnologias hoje que você verifica que tem disponível para que os gestores, os advogados, procuradores e servidores possam estar utilizando? Algumas eu já vi aí que algumas são pagas, outras são gratuitas, mas com ferramentas um pouco mais reduzidas, né, de informações. E se puder explicar isso aí para a galera aí. Legal, cara, ótima pergunta. O que eu tenho trabalhado nas capacitações, são as perguntas que chegam, o pessoal me chama lá no Insta e tal, daí, cara, o que eu faço? Tal. É o mais popular, e a gente sabe que em breve, possivelmente, vai ser substituído por alguma outra ferramenta, mas o ChatGPT hoje foi o que saiu na vanguarda, foi o primeiro, e eu vejo que é o mais simples de ser utilizado. Pelo menos a gente acaba se acostumando. Tem aquela carinha, parece um Google e tal, então tendo os comandos, funciona. Luiz, mas eu já me acostumei com o Gemini, porque está integrado com o e-mail, com os documentos online lá do Google e tal. Cara, bacana, pode ser utilizado e são bem parecidos. Eu uso o Copilot porque já está embutido dentro do Windows e tal, no meu computador, eu comecei e me adaptei melhor com ele. Show! Tem a Adapta, que quem mexe com isso, aparece lá um monte patrocinado e tal, que ele junta um monte de IAs. Então tem ferramentas hoje até melhores que o GPT, mas eu vejo que a facilidade do uso do ChatGPT acaba sendo a ferramenta mais fácil de ser aplicada, principalmente para aquela pessoa que ainda não se aventurou, né, dentro da inteligência artificial, então a facilidade ajuda. Quanto à versão gratuita e a versão paga, cara, no ChatGPT agora no 5, ele está bem próximo um do outro. Então, antigamente no 3.5 era o banco de dados, dava diferença, porque um não tinha atualização frequente, daí a versão paga era mais atualizado. Então, hoje, esse ponto já virou um mito, na verdade, não tem tanta diferença. Você pegar hoje o gratuito, ele te dá uma resposta muito boa também. Diferente, não tem tanta diferença com o gratuito, que aí ele te dá uma resposta excelente quando você coloca um bom comando. Mas é muito boa, eu gosto do que tem no gratuito. A velocidade, daí no pago, ele ajuda, te dá um pouco mais, tem uma prioridade a mais na utilização de memória, de velocidade, então ele te dá um retorno melhor ali. E não tem a limitação que o gratuito tem de quantidade de tokens. O que são os tokens? São como se fossem sílabas, é a junção das palavras ali para o pessoal entender, que ele vai formando ali o raciocínio de escrita, né, que vai aparecendo ali o texto. Isso numa velocidade muito rápida e não necessariamente são sílabas, são sequências de palavras ali que eles vão juntando, e no gratuito você tem uma limitação, então talvez sejam respostas mais curtas. Então, porque ele tem uma limitação de tokens, no pago também tem, mas é uma quantidade maior. E é isso que é a briga, né? A corrida que eles estão em otimizar recursos e tal, porque o investimento que se faz, ele é medido nesses tokens, o gasto vai sendo
nesses tokens. Então, é uma forma simples de utilizar. Comece com a versão gratuita. E qual que é o momento para ir para a versão paga? Cara, na hora que você começa a passar raiva, eu falo isso pro pessoal da risada, tá? Você começou a passar raiva, começa a ficar impaciente com o GPT porque ele tá demorando, porque tem que esperar para fazer mais perguntas, só amanhã e tal. Cara, isso é prova de que você já está preparado para ir para a versão paga. A versão paga do GPT hoje é $20, então ali depende da variação, mas 110, 120 reais no máximo, foi os valores que eu paguei. E aí ele te permite criar agentes, automatizar ali o processo, então ele acaba sendo bem bacana. Mas, eu já vou pagar para começar a utilizar. Cara, se você se dá bem, se dava bem nas fórmulas do Excel e tal, pode pagar porque você vai aproveitar. Mas primeiro coloca o hábito dentro da sua rotina para depois fazer o investimento. É baixo. Para mim, pelo tanto que eu uso, né? Cara, é sensacional. Se eu tivesse um estagiário, tivesse um colaborador para me auxiliar o que o GPT me ajuda hoje, eu investiria muito mais nessa pessoa. Não que a gente não tenha pessoas aqui na equipe, tem várias. Mas a IA, por R$120, tudo que ele nos ajuda em leitura, a gente acaba ficando preguiçoso. Eu falo que é uma preguiça inteligente. A gente acaba sendo mais eficiente, isso que o servidor precisa olhar. Eu preciso fazer o ETP. Cara, eu vou fazer um ETP, mas eu vou fazer ele mais rápido. E eu já vi servidor escondendo que ele já terminou para não ter que fazer outro. Vai ser substituído, vai ficar para trás, porque vai chegar alguém que vai fazer 3 ETP no dia. Isso mesmo. Então é essa eficiência que vai se buscando, e se você já domina, já está utilizando, cara, o reconhecimento vai vir, se destaque. Não esconda, utiliza, mostre serviço. É fácil. Depois que você pega o jeito, cara, é gostoso, é fácil de fazer. Então, se destaque em virtude dessa eficiência que você vai proporcionar para o seu município, para a sua instituição. Torna-se até um vício, né? De tanto que você costuma usar e depois não consegue mais viver sem a tecnologia. Você estava falando sobre essa questão do pago e do que não é pago. Eu lembro que na época quando tinha o 3.5 para o 4... Pro 4.0. Pro 4.0. Aí eu lembro que alguém tinha comentado sobre isso, falando que era 175 bilhões de informações que tinha no gratuito. Você fala, nossa, mas já tem muita coisa. Mas aí você ia pro pago, era 175 trilhões de informações. Então, olha a diferença que tem. E aquilo que você disse agora aí, no gratuito pode ser que você tenha umas respostas mais enxutas, né? Mais diretas, não tenha muitas informações. E já no pago ele traz um arcabouço maior de tokens e informações. E aí você tem que ir treinando ela, aos poucos, conforme você vai utilizando com o seu login, ela vai regenerando essas informações e sempre vai te trazendo os documentos conforme a sua escrita, conforme você vai pedindo para ela. Bacana isso aí. Luiz, uma outra situação que queria que você explicasse pro pessoal é com relação à utilização da IA se ela pode ser utilizada para prevenir as execuções, né? Na hora das execuções, de falhas nas execuções, e também a utilização dela na análise de riscos. Como que você vê isso e como ela pode ser aplicada? Cara, a IA se aplica em tudo, né? Dentro do processo de contratação, por que eu acho mais importante vir para a fase de planejamento? Porque ela vai refletir em todo o processo. Então, um edital que tem um ETP, um TR mal feito na fase preparatória, vai ser um edital com problema, vai vir impugnação, o pregoeiro, o agente de contratação vai ter dificuldade de conduzir o certame. E coitado do fiscal do contrato quando o processo é mal feito, porque vai explodir a bomba no colo dele. Com certeza. O fiscal do contrato hoje é a figura importantíssima. Eu falo que é fundamental, até mais do que os prefeitos, presidentes. Sim. É o fiscal do contrato, porque é ele que está conferindo se aquilo que foi planejado aconteceu. E a gente vê muito fiscal que nem sabe que é fiscal, muito fiscal que não tem documento, que não tem essas informações. E essa preguiça, né, que a gente fica, esse vício que a gente cria na utilização da IA, que pode ajudar muito o fiscal do contrato, porque você consegue subir os documentos ali, qual que foi o ETP, o TR, o contrato, a proposta da empresa. Você consegue treinar aí. O que é treinar? Anexar esses documentos e pedir para ele fazer uma análise, fazer um resumo, te trazer os pontos de atenção, criar um checklist de quais pontos ali, que na hora que vem uma entrega, o que você precisa olhar, conquistar dentro do processo. Então, ao invés do fiscal ter que estudar cada processo, e a gente sabe que fiscal normalmente tem vários processos para cuidar, nas prefeituras acontece muito isso.
Então, cara... Às vezes tem pouco fiscal e muito trabalho. E às vezes quem que assume essas atribuições? Quem já tem muito trabalho sempre. Sempre é assim, isso em qualquer área. Então a pessoa, cara, já tem um monte de atribuição, um monte de coisa, ele tem que ser fiscal também. Então, utiliza esse auxiliar. Eu falo que é como se fosse um estagiário, um auxiliar mesmo que a gente tinha antigamente. Começava alguém aqui no escritório. Como que a gente faz? Cara, você tem que sentar com ele, mostrar onde se salva os arquivos, o que você utiliza, qual que é o parâmetro. Então, escuta umas aulas aqui, ou passa os conceitos do que ele da área que ele vai atuar, qual que é a nossa política dentro da empresa. Então, como tudo isso precisa ser explicado para as pessoas que vão compor a equipe. Para quê? Para que tenha uma unidade, tenha uma linha de raciocínio similar para todos os membros da equipe. A IA não é diferente. A gente tem que trazer ela, treinar ela, passar os parâmetros e hoje, que é uma outra diferença que existia antigamente, que não tem mais hoje, é justamente ter esse histórico. O GPT, na hora de responder, ele tem acesso a todas essas informações que a gente já conversou com ele. Isso. Então, ele dá uma continuidade e vocês vão perceber que com o uso, eu tô fazendo um ETP. Daqui a pouco ele já te sugere, vamos para a próxima etapa, que é a justificativa da quantidade. Isso. Porque você já faz tanto no dia a dia que ele mesmo já vai te sugerindo quais são as próximas etapas. E é importantíssima a utilização da IA, não só para... a gente já tem os comandos. Eu peguei lá com o Wellington, peguei com o Luiz os comandos, vou utilizar aqui e tal. É para ele ajudar a melhorar esses comandos, para ele ajudar a melhorar processos dentro da administração. Então tem gente que usa de psicólogo, conversa e tal. E cara, o que eu descobri sábado que foi fantástico. Eu sabia que tinha, mas não tinha usado no volume que eu utilizei. Estávamos em viagem com a família, de madrugada, porque a neném estava dormindo, então para ter uma viagem tranquila tem que ser nesse formato. E aí eu fui conversando como se fosse mensagem de WhatsApp. Cara, fui batendo papo uns 200 quilômetros saindo aqui de Maringá, na madrugada, porque precisava elaborar um projeto de estruturação das redes sociais e tal. Eu falei, cara, me faz 30 perguntas sobre esse tema. E aí você tem o áudio, o cara, ele fala com você. Parecia que você estava conversando, que nós dois estávamos conversando dentro do WhatsApp. Cara, fantástico. Você vai ali e tal, da minha esposa ficava do lado, apertar o botãozinho, saía no som do carro ali e tal. Cara, fui conversando com ele, daqui até lá, falei, amor, aperta aí o botãozinho. Tipo, colocar o microfone, mandava a mensagem que eu queria, a resposta que ele me pedia, e que a gente ia tavelando. Cara, legal. É fantástico. Então, assim, me faça 30 perguntas, 5 perguntas. Depende do nível que você tem, qual que é o projeto que você está desenvolvendo. Para um ETP, para um TR, eu não vejo como ser menos de 15. Para ter justamente esse leque de ele te mostrar o panorama ali e absorver essas informações. Vou fazer uma mensagem de aniversário pro Wellington, que tá chegando e tal. Cara, me faz 5 perguntas que eu preciso mandar uma mensagem personalizada, emotiva, pro aniversário do meu amigo. Cara, ele vai te trazer 5 perguntas e talvez seja suficiente. Só para dar um toque pessoal, não fica aquele monte de emoji e tal, com cara de que todo mundo percebe hoje. Então, menos perguntas. Nesse projeto que eu tava desenvolvendo, que era mais abrangente, pedi para ele fazer 30. E não precisa responder as 30 se você achar que vai ter coisa às vezes repetida e tal. Mas 15 é um número que na prática me mostrou que dá uma amplitude legal e que te ajuda bastante ali a direcionar as perguntas. Então a IA vai te ajudando nesses trâmites, nesses processos. Me faz 30 perguntas, como que eu faço uma fiscalização de contratos? Ele vai te ensinar a fazer. Ele vai te dar o caminho. Então ele mesmo vai sugerir, você aqui é um checklist e tal para a sua atuação? Pronto, fala que sim, ele já te manda o documento pronto ali. Então, em todas essas áreas, não tem como não utilizar a IA hoje em dia. Bacana. Tem uma situação que eu tinha visto recentemente sobre a questão da informalidade dessas inteligências artificiais. Pelo que eu verifiquei, o Tribunal de Contas da União tem um manual prático, acho que 2024, salvo engano, eles elaboraram esse manual, em que lá eles trazem essas questões da responsabilidade e tal. O servidor já tem a responsabilidade por si só, mas eles trazem também no uso. Você pode utilizar a IA, mas você é responsável também pelas informações. Então, é aquilo que a gente estava falando, capacitação, né? Ter o conhecimento para a utilização dessa ferramenta, para que depois ela não possa também trazer alguns transtornos com relação à eficiência do trabalho, né? Do servidor público. Você acredita que há necessidade de uma regulamentação também por parte dos municípios, né, para que isso torne de uma forma mais concreta para a administração e também com os deveres para que os servidores possam utilizar com maior responsabilidade também
essa inteligência artificial? O que eu tenho percebido na prática, o pessoal está utilizando de maneira informal. Eu domino, eu uso gratuito, eu fui no curso lá, eu aprendi a fazer, começa a utilizar, mas sem ser uma implantação institucionalizada. Tá? É um tema que vem ganhando força, tá? O judiciário já utilizou muito, os tribunais de contas, a maioria já tem uma IA com as suas decisões e tal, tanto é que hoje as consultas, sai lá, resposta elaborada pela IA, conferida por fulano de tal. Então sempre essa conferência é importantíssima também. Mas para fazer essa implantação institucional, precisa ter a regulamentação, tanto da LGPD quanto do uso da IA. Por quê? Na hora que a gente joga para um ChatGPT, para uma outra fonte, a gente está colocando arquivos, tornando-se eles públicos. Então a LGPD é importantíssima nesse sentido. Então quais regras, quais documentos que eu posso subir, o que é sigiloso que não pode ser subido? Então, vou fazer um relatório na área da saúde, vou subir um laudo médico e tal, vou ter informações que são do paciente. É permitido, talvez, subir isso, dar publicidade a isso? Porque mesmo que, mas ninguém tem acesso. Mas se vazar uma informação lá na OpenAI, vazou informação que não poderia ter saído de dentro da administração. Então, essas regras do que pode e não pode, é importante que tenha a regulamentação. Então, tem municípios que já estão fazendo dessa forma. Tem vários municípios que falam, o município vai contratar a versão paga para que o servidor utilize. Cara, legal, mas regulamenta primeiro. Porque a responsabilidade, principalmente para os gestores, acaba sendo, principalmente nesse sigilo das informações. Então, o que pode e não pode e tal, traz na regulamentação para poder fazer a aquisição, o pagamento da licença, que eu acho fantástico, eu acho que o órgão público precisa mesmo. Mas ser barato a gente usa para outras coisas. Cara, perfeito. Mas assim como a gente tinha o pacote Office, como tem o AutoCAD para engenharia, precisa ter o GPT, uma ferramenta, ou qualquer outra delas, mas é importante e necessário que haja esse investimento. Mas eu não vejo como fazer o investimento sem ter isso institucionalizado através de documentação. Então os órgãos maiores já começaram, eu vejo que é uma tendência que precisa, mas igual eu falei, cara, começa com a versão gratuita, cara, começa utilizando, só tomem cuidado com os documentos que vão disponibilizar ali pro GPT, mas na área da contratação, dificilmente você vai ter um documento que vai ser sigiloso, tal, que com a regulamentação você fala, isso aqui não poderia fazer. Só que está utilizando uma assinatura do servidor. E aí o gancho na sua fala é a responsabilidade, né? Porque o ChatGPT não tem CPF. CPF é do servidor. Então não adianta, na hora que vem uma denúncia tal, tipo, vocês direcionaram a licitação, daí você nem leu a resposta do GPT, você copiou, colou lá no seu documento e foi para frente. A assinatura é sua, o CPF é seu. Então tome muito cuidado com isso, porque a responsabilidade é de vocês. Então, o GPT te ajuda, traz um texto legal? Bacana. Mas analisem os dados que ele vai te dando, se está de acordo com as informações que vocês passaram, principalmente artigos de lei, acórdons, porque os tokens, eles são criados, a sequência ali, por estatística. Então, você tem acórdão, TCU, estatisticamente, qual que é o número que a maioria está utilizando dentro do tema ali, do contexto que você está falando? É o 432. E ele sai falando uma resposta alegando que é do 432 lá do acordo do TCU, que, cara, às vezes nem existe o acordo. Porque é uma sequência de números colocadas aleatórios. Então, se ele não tiver ali essa conferência, tem uns comandos que a gente coloca ali e tal, para não criar tal, que tem um índice de confiabilidade maior do que 95% tal. Pede para colocar o link ali na sequência. Então, o acordo 432, tá bom, me dá o link de onde você tirou essa fonte. Isso. Então, você começa a ter menos trabalho ainda. Tipo, em vez de ter que entrar lá no site do TCU para procurar o acordo, ele já te dá o link que cai lá dentro. Então, tem comandos que auxiliam nisso, mas tem que tomar muito cuidado, principalmente quem inicia, porque não tem esses comandos, às vezes, mais estruturados, não sofreu com isso ainda. Então, a gente cai, muitas vezes, teve vários casos folclóricos já no direito do pessoal que, faz a petição ali, daí saem informações totalmente erradas e quem responde é quem assina o documento, não é o ChatGPT. Você tocando nesse assunto sobre a questão dos advogados, até os advogados podem estar utilizando também para auxiliar nesses processos, né, das contratações públicas e também nos processos judiciais em que atua o procurador do município.
e tudo mais. E aí, lá no estado, eu já vi caso de acontecer isso, na hora da contestação, não foi o servidor, mas o outro advogado particular, juntar uma resposta do chat GPT lá, e chega lá, tinha acordos que não existiam, tinha doutrinas que não existem, e aí vem a responsabilidade, né, pro advogado, que utilizou aquela ferramenta de uma forma sem ter essa cautela, sem buscar as informações depois para verificar realmente se estavam corretas as informações, e sofreu uma penalidade e ter uma litigância de má-fé dentro do processo judicial. E puxando esse gancho, eu ia te perguntar quais os cuidados que você entende que a administração possa ter com os servidores também para a utilização dessa solução da IA e que não haja essas irresponsabilidades, né? Cara, é a leitura crítica da resposta, né? Porque mesmo você colocando as informações, os dados ali que você vai personalizando o trabalho da IA, então, similar ao que a gente falou ali, eu tenho um estagiário novo, tenho alguém novo na equipe. Cara, eu preciso contextualizar tudo para ele, passar as informações. Então, ele vai te dar uma resposta com a cara achada da sua instituição. Porém, a gente precisa fazer a leitura crítica desse documento. Então, utilizem a IA para ter um ganho de eficiência de tempo, mas façam a leitura. E a leitura crítica, detalhada, frase por frase. Deu uma distração, volta na frase anterior, lê de novo, para poder ter um documento que o que está no papel, você concorde com isso. Sim. Então, ele te ajuda em justificativa, motivações, se inventa desculpas, às vezes, quando não tem. Então, cara, é uma ferramenta que vai te ajudar muito nisso. Mas não pegue só copie e cole. Pegue, copie, cole e leia e faça os ajustes. Mas se eu fiz muito ajuste, o texto já não ficou legal. Aí você usa aquele comando simples, né? Melhora o texto. Melhora o texto. Mas você já pegou a resposta dele, fez a análise, corrigiu ali os pontos que precisavam ser corrigidos e aí vem para ele corrigir o texto para ficar bonitinho de novo o texto. Daí legal. Novamente, você repassa rapidamente ali, mas ele vai trazendo os elementos aí nesse caminho. Então, utilize a IA como um auxiliar, mas com muito cuidado. Essa leitura crítica é extremamente necessária. Bacana. Como que você identifica a utilização da IA e o que você sugere com relação à questão cultural, né? Porque hoje a gente vê muita resistência ainda de servidores para a utilização dessas ferramentas. O que você sugeriria para os servidores nesse ponto da utilização da IA? Cara, comece a usar. Que na hora que você usa, não vai ter argumento, é legal e tal. Cara, usa. Mesmo que seja nos comandos básicos, mas não sei e tal. Cara, pede pro GPT, cara, eu preciso de um comando para me ajudar a fazer a justificativa do termo de referência. O próprio GPT te dá o comando. E aí ele elogia o comando. Depois você pede para ele avaliar o comando e tal. E fala, cara, seu comando tá muito bom. O seu prompt tá bem legal e tal. Foi ele que fez e ele mesmo se autoelogia e tal. Então, comece a utilizar, porque na hora que você ver o ganho de eficiência que tem, o sofrimento que a gente tinha para escrever ali, às vezes para poder se concentrar, a gente sabe que prefeitura a todo momento tem um entra e sai da sala e tal. E principalmente aquela pessoa que tá na linha de frente, que resolve os problemas, raramente ele consegue... A gente brinca, trabalhar entre aspas, né? Ficar na frente do computador ali fazendo. Então, o GPT ajuda muito nesse ponto. Então, o conselho use. Tome cuidado com as respostas, mas comece a utilizar, porque aí que vem a quebra de paradigma, perde o medo, né? Que a gente vê muito grande pela insegurança que a gente acaba tendo, e a gente só perde a insegurança treinando. A gente só perde o medo de falar em público falando em público. Tô com medo. Vai com medo mesmo. Saiba, se prepare e tal, mas vai. Então, a IA precisa ser utilizada e ela sozinha vai se aplicando. Então, o principal conselho é que comece a utilizar, não fique com receio, não. Muito bom. Luiz, qual a sua visão de futuro com relação à utilização da inteligência artificial e qual a sua mensagem que você deixa aqui para os servidores, para os gestores, para a utilização dessas ferramentas? Ele tem eu falei, já é o presente, não é o futuro, então já está disponível. Cara, tem um funcionamento da inteligência artificial de forma mais estruturada, a aplicação dela, aí a gente falou que na versão paga tem os agentes. Cara, eles são muito superficiais, é a pontinha do iceberg. Então hoje, uma análise do código tributário,
uma análise de alguma lei mais extensa. Até para resposta aos munícipes, tem como, utilizando o N8N, já talvez tenham ouvido falar que é uma integração. Então, um agente ele faz uma parte da análise de um regulamento. Está treinado para isso. O outro faz outro e aí você tem tipo um organograma ali que ele vai abrindo a ramificação. Então, tem um para conversar com o munícipe, ele identifica qual que é a demanda que chegou. Né? É uma empresa que está precisando de algum auxílio ou entrar com impugnação numa licitação. Então, ele já joga para a gente que é licitação. Dentro dele, qual que é o regulamento? É um pregão, é um credenciamento? Então, você tem essas informações já treinadas e essa automação para quê? Para que o servidor não fique no braçal. Que o servidor público faça a sua diferença no dia a dia, na prestação de serviço público, mas com esse apoio da ferramenta da inteligência artificial. Então, usar a inteligência artificial do básico. Se você não usa ainda, comece no gratuito. Não tenha receio disso. Comece a implementar e aí, depois que você começa, você vai indo. Se você começou a subir a montanha, não tem como parar no meio do caminho. Você tem que continuar subindo para chegar no topo. Então, ali tem outras ferramentas, tem outros sistemas já mais estruturados que auxiliam demais e é extremamente necessário para que o servidor seja eficiente na sua função, no seu trabalho. Então, depois que eu uso, eu vejo que, cara, tem muitas integrações ali bacanas para serem utilizadas, processos que são feitos de forma manual, hoje que precisa de 1, 2, 3 servidores ali para ser realizados, a inteligência artificial consegue tirar esse trabalho chato de ficar digitando informação e tal, ele consegue ter integrações entre sistemas tal, que vão auxiliar muito nesse ganho de eficiência. É o principal. Bacana. Luiz, deixa aí suas redes sociais para que o pessoal possa te acompanhar, possa seguir também e acompanhar essas informações que você sempre traz com muita eficiência e que pode beneficiar muito os gestores, servidores e os apaixonados pelo direito municipal. Aí. Show de bola. No Instagram, luiz.otero, com 2 T's, O-T-T-E-R-O. A gente está postando conteúdos todos os dias, então será um prazer recebê-los, bater um papo por lá. Ficou alguma dúvida, algum assunto em relação a essa temática, pode me mandar um direct por lá, que a gente costuma responder. A gente se vicia, né? Fica ali o tempo todo olhando tal, e auxiliando uma forma de poder contribuir com o trabalho de vocês, que é tão importante. É a mensagem que a gente sempre leva em todas as capacitações, em todos os treinamentos, é que a gente gera transformação da sociedade através dos processos licitatórios, através do trabalho dos servidores municipais. E não adianta aqui em Maringá a gente fazer um trabalho bonito, trazer essa transparência, essa boa aplicação do recurso público, se Sarandi, que está aqui do lado, não faz, se Campo Grande não faz. A mudança da sociedade para nossos filhos, que é o que nos motiva a seguir todos os dias, depende do trabalho do servidor. Vocês são agentes de transformação da sua realidade, está na mão de vocês, vocês têm o poder de poder fazer um bom processo licitatório, fornecer um medicamento, uma merenda de qualidade, para quem atua em outras áreas, seja tributária, seja de recursos humanos, utilizem a inteligência artificial para que seu trabalho produza resultados. Se vocês são atividade meio, atividade fim é o serviço público que precisa ser prestado, a população que precisa ser atendida. Então, a gente está à disposição para auxiliá-los, porque quando a gente consegue conversar igual no evento, tinha representante de 8 estados, cara, essa mensagem chegando a 8 estados diferentes. Quando a gente começou há 20 anos atrás, nem imaginava que alcançaria essa dimensão que chegou, e é muito gratificante poder contribuir. Então, me chame lá no Insta que estou à disposição e será um prazer conversar com todos vocês. Bacana. Luiz, muito obrigado mais uma vez por ter participado do nosso projeto aqui do Municipaliza Cash, trazer essas informações muito relevantes para os servidores, para gestores e que podem também ajudar no dia a dia da gestão pública municipal. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Siga nossas redes sociais, @municipaliza_cash no Instagram. Estaremos também no YouTube e no Spotify. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seu amigo, curta, coloque lá as 5 estrelinhas que vai nos ajudar e que esse conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas possível. Aqui eu quero encerrar agradecendo a você e também dizer que vamos continuar municipalizando o conhecimento. Muito obrigado.